Barretos, abra sua Bíblia comigo, irmãos, em Provérbios 18, 21. Provérbios capítulo de número 18, verso 21. Olha o que esse texto diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Hoje pela manhã, eu sugeri aos irmãos a repetir esse texto, porque quando você tem repetição, você grava com mais facilidade, né? Então vamos repetir? Diga comigo, vamos lá, 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Querido Pai Celestial, aqui está essa palavra que será ministrada nessa noite, palavra que nós já compartilhamos hoje no culto da manhã. Hoje muita gente aqui, tinha até cadeiras extras lá atrás. Estamos felizes por ver o povo vindo para ouvir a Tua palavra. Também, ó Deus, na Tua palavra, nos Salmos, tem um texto que diz assim: enviou a Sua palavra e os curou. Normalmente a gente pensa que a cura acontece apenas quando tem uma oração específica, uma profecia, uma unção com óleo, uma imposição de mãos. E tudo isso que eu falei traz cura, porque é bíblico. Porém, a Tua palavra também diz que o Senhor envia a palavra e cura. Então o Senhor pode estar curando pessoas agora enquanto ouvem a palavra. E especialmente, ó Deus, nesse assunto que precisamos muitas vezes ser curados. Porque esse texto diz que quando a gente usa bem a boca, a língua, nós comemos do fruto, mas se não usamos mal, acabamos também comendo de algum fruto. Então, fala conosco, ministra, traz palavra de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra rema, possa estar habitando aqui, tanto aqui na nave como lá na galeria, onde os irmãos estão, em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, falar hoje com a igreja sobre Lashon Hará. Algum tempo atrás, pregando, eu passei por esse tema e mencionei. Mas hoje eu quero falar com mais interesse. Esse assunto surgiu na viagem que fizemos para Israel agora em fevereiro, através do guia, o Isaac. E nós aprendemos algumas coisas sobre Lashon Hará. E durante esse tempo eu fiquei ruminando isso e quero compartilhar com os irmãos. Lashon Hará quer dizer língua maldosa. Lashon é língua. Isso aqui é hebraico, não é grego, é hebraico. Lashon é língua. Hará é maldita ou maldosa. É a língua que fofoca, a língua que fala mal. Queridos, logo no início da humanidade houve um assassinato. E Caim matou Abel, não é isso? E aí você fica pensando assim, que coisa terrível, né? Porque às vezes quando a gente pensa em pecados, nós pensamos em grandes pecados. Nós pensamos, por exemplo, no pecado do assassinato. Nossa, matou alguém, olha que pecado enorme, né? Alguém roubou alguém, outro pecado enorme. Cometeu adultério, pecado grande, enfim. E aí nós vamos, jogatina, bebida e outras coisas mais. Mas nós nunca pensamos em pecado quando pensamos que usamos a língua para falar alguma coisa que não deveríamos falar, ou que pelo menos deveríamos analisar antes de falar. Então é sobre isso que eu quero falar. Por exemplo, a gente não pensa em assassinato como eu falei agora, de Abel matando Caim, Caim matando Abel, mas olha, por exemplo, 1 João 3,15, dá uma olhada lá. Esse texto é um texto forte, mas ele é uma verdade. Olha o que diz 1 João, lá perto de Apocalipse. Olha só o verso primeiro aí, a primeira parte do verso. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Irmãos, essa palavra ela serve para todo mundo, porque tem muita gente que ela não consegue prosperar, ela não consegue ter êxito, porque na área da língua, da boca, elas têm dificuldade de se controlar.
E aí elas não param em emprego, E isso não serve só para a pessoa lá de fora, serve para nós, evangélicos, para os crentes, serve para pastores. Eu conheço muitos pastores que eles até têm um ministério bonito, têm um dom de uma palavra boa, têm até dons de cura, expulsar demônio, mas na área da boca eles erram muito, porque falam coisas que não deveria. Quantas pessoas machucadas hoje, nós vemos muita gente machucada no ministério e nas igrejas por causa de uma palavra pastoral mal dita, hará, lashon hará. E Jesus disse, é muito interessante, preste bem atenção no que você vai ouvir agora. Jesus disse, curai os enfermos. Mas quando Jesus se referiu aos leprosos, Jesus não diz curai os leprosos. Jesus diz, Marcos, purificai os leprosos. Jesus diz limpai os leprosos. É muito interessante, porque a palavra, o verbo é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós acabamos aprendendo isso, eu e o meu filho, na mesa de um restaurante lá em Jerusalém, com o guia, porque eles entendem, o judeu entende, que uma pessoa, quando ela começa a falar contra a outra, ela vai ficando leprosa. É uma lepra. Nós sempre pensamos, hoje a gente não tem ideia disso, né? Aliás, a lepra até tem um nome bonito hoje, né? Não é mais lepra, é hanseníase, né? Mas é lepra, é algo terrível. Agora, queridos, abra sua Bíblia comigo, lá em Levítico. Pega Levítico agora, eu quero que você veja algo que o judeu vê de uma maneira que nós não víamos e vamos passar a ver agora nesse texto. Levítico capítulo 14. Levíticos capítulo 14, do verso 1 em diante. O texto diz assim, Levítico 14: Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada. Então, o sacerdote ordenará que o homem, que se tomem para aquele que se houver de purificar. Grave esses ingredientes aqui, esses itens. 2 aves vivas, que eles entendem que são 2 pássaros no caso aqui. Peguem 2 pássaros, 2 aves limpas, pau de cedro, o cedro está envolvido aqui. Estofo de carmesim, carmesim é aquela cor vermelha, aquela, né, do pigmento de um verme. E isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave. Então um dos pássaros é morto num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, pega 2 pássaros, um deles mata e coloca ali num vaso de água corrente. A outra viva e o pau de cedro, o estofo de carmesim, o isopo, os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Então o animal vivo, um morre, o outro fica vivo, mas é molhado no sangue. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então os declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Você vê que o judeu é cheio são métodos, né? Eles têm isso com eles. E aí você olha assim e fala, meu Deus, mas o que significa isso? Por exemplo, eles entendem isso aqui porque eles entendem a interpretação deles. Lógico que pode dar uma briga teológica, eu não tenho dúvida. Aliás, qualquer assunto, tem muitas heresias aí fora que surge de um texto. Pega-se o texto fora do contexto, vira um pretexto, a gente aprende isso na teologia, esse é o básico, né? Porém, eles entendem que não em todos os casos, mas em muitos casos a lepra está ligado a alguém que falou mal, alguém que ficou difamando outra pessoa e a lepra veio. Bom, aí ele pega esses elementos aqui, por exemplo, os 2 pássaros. Por que pássaro para essa questão de matar um e soltar o outro? Um morre e derrama o sangue sobre aquele que vai ser vivo e solto.
O que o pássaro tem a ver com a lepra e com a fofoca e com a difamação? O pássaro, o que ele faz, irmão? A gente vai dizer assim, ele canta, né? Mas nós aprendemos isso na escola, que o barulho dele é o chilrear, não é isso? Chilrear, não é? Estou certo? O pássaro chilreia. A gente quase não fala isso, mas é isso, é o barulho. Todos nós não acordamos de manhã, Pastor João, se tem uma árvore perto de casa, se estamos num sítio, não acordamos com o barulho dos pássaros. Eu gostava muito de dormir em sítio, porque sabia que quando acordava, ia acordar com os pássaros cantando, chilreando. Então, o pássaro faz muito barulho, a boca. Mas por que um morre e o outro fica vivo? Porque aqui a simbologia é de duas coisas que eu posso fazer com a boca. Se eu falo mal, eu vou morrer. De alguma maneira eu vou morrer. Irmão, você já não conversou com alguém? Isso é lá fora, né? Entre nós não existe isso, mas lá fora. Você não conversou com uma pessoa e falou assim, cadê fulano que estava sempre com você? Ele olha para você e fala assim, não fala nesse nome, para mim ele morreu. Para mim ela morreu. Por quê? Porque em algum momento foi ofendido por essa pessoa. Um pássaro morre. O outro solta por quê? Porque o outro representa aquele que canta, que chilreia, mas que faz coisas boas. A morte e a vida estão no poder da língua. Com ela você faz coisas boas e adora a Deus. E eles entendem, o judeu entende, que esse pássaro que solta representa o povo de Deus que adora, porque o povo de Israel gosta das orações, gosta das meditações, gosta. Você vai lá no Muro das Lamentações, recebe essa palavra, irmão. Diga, um dia eu vou no Muro das Lamentações. Recebe isso aí, porque se eu puder, quero levar todos vocês. Vai mais um grupo agora o ano que vem. Quem sabe no outro grupo você vai também. Você vai lá no Muro das Lamentações, eles estão lá. Do jeito deles, fazendo aquilo. Você vai na sinagoga, a mesma coisa. Bom, aí veio o cedro. Por que o cedro está envolvido aqui? Porque o cedro é imponente. O cedro é uma árvore muito alta, né? Uma das árvores mais altas. Se nós temos aqui carpinteiro ou gente que lida com madeira, sabe do que eu vou falar agora. Você pega um prego e vai bater no cedro, é capaz dele entortar. Queridos, que alegria ver vocês aqui. Irmã, estou tão feliz de te ver, viu? Que Deus está fazendo na sua vida. Deus abençoe. Honrado mesmo. Só nós que sabemos, eu e a Solange sabemos que você passou. Feliz de ver você aqui. Bate o prego na madeira, no cedro. Ele entorta. Ele entorta e não entra. Então o cedro, ele representa essa fortaleza que não se derruba. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Só que daí o texto vem dizer aqui que é pego também carmesim. Irmãos, não sei se você sabia disso, mas o carmesim é tirado de verme. São vermes que produzem essa tinta, esse pigmento. Interessante isso, né? Olha como que o judeu pega os textos com profundidade, ele diz assim, transforma o bichinho numa tinta. Agora, o que o verme está fazendo aqui? Agora, para piorar a situação, olha Deus chamando Jacó de verme. Vamos olhar lá, Isaías 41, 14 e 15. Isaías 41, 14 e 15. Olha o que está escrito lá. Não temas. O que está escrito lá, irmãos? Vermezinho de Jacó. Vou usar o pastor Eduardo Natel. Eu falo assim, verme. Ele nunca mais volta na igreja. Querido vermezinho. Que isso, pastor? Me chamar de verme? Que deplorável, que tristeza, que consideração que falta, né? Aí vem Deus e diz para Jacó assim, você é um vermezinho. Eu sempre olhei para esse texto,
Sempre achei assim estranho. E fui aprender isso em Israel, em Jerusalém. Por que o verme aqui parece ser algo bom? E nós vamos ver outros textos, mas não vou ver agora porque nós temos a ceia e não quero atrasar. Hoje teve muitas apresentações, quero terminar no horário, mas você vai encontrar outras versões. Vermezinho. Irmão, por que verme? O que tem no verme que faz com que Deus use o modelo, a imagem, a figura do verme para chamar Jacó de verme? Aonde está o segredo? O segredo é que a força do verme está na boca. Por que o cedro está misturado aqui? Porque ninguém derruba o cedro. O prego não entra no cedro, mas coloca uns vermes no pé do cedro. Come tudo e derruba a árvore. Ninguém segura o verme. Aí você fala assim, nossa pastor, mas é estranho. Só que aqui a versão deles para isso é, Deus está dizendo assim, a força de vocês, Israel, está na boca. Judeu não fala mal de judeu. Verso 15, olha o segredo. A resposta está aqui. Vermezinho, eu te farei como um trilho cortante novo. Quem lida com isso aí? Quem lida com serralheria? Trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Irmãos, olha aqui o segredo. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Agora você vai ter que repetir comigo. Levante a mão direita e diga assim, eu sou um vermezinho de Jacó, porque a minha força está na minha boca. Com a minha boca eu derrubo montanhas, eu venço muralhas, porque eu louvo, eu oro, eu agradeço e eu adoro a Deus. Mas vamos piorar um pouco a mensagem, né? Está muito fraca. Aí mesmo no capítulo 14, pula para o verso do número 33. Lepra na casa. Lepra na casa. Pode pegar lepra na casa? Pessoas pegam lepra. Miriam falou contra Moisés e ficou leprosa. E é interessante isso, irmão, porque Miriam falou contra Moisés, ficou leprosa. Deus diz assim, ninguém anda agora. Ninguém sai do lugar. 7 dias ela fica afastada de todo mundo. Isolada. Só quando ficar purificada depois de 7 dias, vai voltar para o povo e vai caminhar. Leproso atrasa a vida dos outros. Gente que fala mal atrapalha todo mundo. Gente que faz fofoca atrapalha os outros de caminhar também. E gente que faz fofoca às vezes fica isolado. O cara que é fofoqueiro fala mal de todo mundo, ele diz assim, estou indo na sua casa. Rapaz, eu estou com compromisso, vou viajar. Você quer escapar dela. Você sabe que vai lá, você vai ouvir que não deve. Irmãos, Deus está nos doutrinando nessa noite de ceia. Que não basta a gente glorificar a Deus, levantar a mão aqui. Lá fora nós precisamos dar frutos. E com a nossa boca nós podemos fazer coisas lindas lá. E Deus nos abençoa mais do que já abençoa. Aleluia. Olha, vamos ver a casa, ó. Disse o Senhor a Moisés, verso 33. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Capítulo 14, verso 33. Levítico 14, 33. Pode pôr para a gente, por gentileza? Isso. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando entrares na terra de Canaã, que vos dei por possessão, e eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão,
O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece que há como praga em minha casa. Você já ouviu isso em algum lugar? Eu recebo gente: pastor, ora por mim, minha casa é uma praga. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, examinará a praga. Irmãos, olha o verso 37. Como é que pode um negócio desse, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Examinará a praga se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede. Então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Você já foi? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, por favor. Só é uma pergunta retórica, né? Você já foi numa casa onde você entrou, 5 minutos você queria ir embora? Conversa ruim, palavras de desgraça, só reclamação, nada bom. Você chegou tão limpo, tão puro, você começou a sentir um peso. Em nome de Jesus, que a praga nunca entre na nossa casa. Que todas as pessoas, eu e a pastora fazemos muitas visitas. Que todas as pessoas que nós entrarmos nas casas, sintamos paz. Né, irmã? Igual lá na sua casa, que eu comentei de você. E se tiver sagu ainda, melhor aí. Lembrei do sagu. Eu amo sagu. Minha irmã não sabia, foi revelação, irmã, aquilo lá. Você entra e tem paz. Você entra e tem harmonia na casa. Você fica lá 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. A hora passa. Às vezes eu estou fazendo visita com ela, a gente está indo para casa e fala: nossa, você tem que correr lá, porque às vezes é dia de culto, ou então de outro compromisso, tem que buscar a Luísa, ou coisa assim. E a gente está na correria, porque a gente não percebeu a hora passada, e tão gostoso que estava estar na casa daquela pessoa. Levanta a sua mão direita e diga: Deus, na minha casa nunca se achará lachon rará, palavra maldita. Glória a Deus. Caminhando para o final, um judeu, ele chega a dizer, é muito forte isso, ele chega a dizer que José não precisa, olha outra revelação forte aqui, irmãos. José não precisaria passar 13 anos naquele tempo de sofrimento todo que ele passou. Ele teve sonho com 17, não é isso? Se tornou governador com 30. Pega lá Gênesis, você vai ver isso. 13 anos sofrendo, né? Na casa de Potifar, daí vai preso, aí o padeiro esquece dele, o copeiro esquece dele. Enfim, depois de 13 anos. Isso é coisa do judeu. E ele chega a entender que ele só levou esse tempo todo para pagar um tempo de erro que ele cometeu com os irmãos. Aí você fala: mas pastor, onde está escrito isso? No começo da história, o texto está dizendo assim: José trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Pode pegar, está escrito lá. Olha só, pastora. E é muito interessante, né? Porque aí você começa a entender melhor por que eles jogaram ele naquela cisterna lá. Tá certo que o pai também contribuiu fazendo aquela túnica para ele, né? Não fez para os outros, né? Aquela coisa de predileção que às vezes tem. Mas José teve esse problema também. Agora, irmãos, que fique muito claro aqui, eu disse isso com muita clareza hoje de manhã. Lachon rará não é disciplina, disciplina é aceita. Mas disciplina você chama a pessoa em particular.
Só você e ela, você não faz isso na frente de todo mundo. Foi o tempo que a igreja chamava uma pessoa e humilhava ela, disciplinava na frente de todo mundo, fazia a pessoa passar vergonha, e alguns nunca mais voltavam na igreja. Isso não é disciplina, isso é exposição, isso é humilhação. Mas você chamar, Jesus disse em Mateus 18, chama o teu irmão, em particular, se ele se arrepender, ganhasse teu irmão. Isso é disciplina, e disciplina precisa. Agora, Lashon Hará, em vez de eu disciplinar o pastor, o irmão, ou em vez de eu ser disciplinado, alguém começa a falar de mim, por aí, de você. Não, então chama e fala, irmão, você está fazendo errado. Você tem que mudar isso, com amor, com carinho, querendo que a pessoa melhore. Isso é disciplina. Amados, um pai reclamou do filho, reclamou para Deus, dizendo assim, o Senhor me deu um filho, agora eu não tenho recurso para sustentar esse filho. No dia seguinte o filho ficou doente. Quando nós reclamamos, Deus tira aquilo que está nos atrapalhando. Não reclame do seu emprego, que você pode perder ele no mês seguinte. Não reclame do seu patrão, porque às vezes você sai de lá e vai perceber que ele não era tão ruim assim, e que você vai achar falta de outro emprego igual. Que eu converso com gente assim, pastor, achava que meu emprego era ruim, agora não consigo em lugar nenhum outro emprego. Irmãos, para encerrar e nós tomarmos a ceia. Quem comete Lashon Hará prejudica pelo menos 3 pessoas. Prejudica ela, porque está falando, está sendo amaldiçoado por falar. Prejudica quem está ouvindo. Por isso a gente sempre orienta. Quando alguém começar a falar mal de alguém, você dá uma desculpa e sai de perto. Porque se não dá para ajudar, não vai atrapalhar. Não entra nessa. E prejudica quem não está lá perto para se defender de quem se está falando mal. 2 ou 3 reunidos prejudicam pessoas. Agora escute isso e nós vamos orar. Assim como uma pessoa pode prejudicar 3, ela, quem está ouvindo, de quem estão falando, Jesus disse assim, quando 2 de vós estiverem reunidos em meu nome, Jesus disse assim, eu estarei ali. Assim como tem Lashon Hará, diga comigo assim, existe Lashon Hatov. Então, se você tiver que cometer alguma coisa, seja Lashon Hatov. Coisa boa, palavra que edifica, palavra que abençoa. Aí Jesus estará no nosso meio. Pai Celestial, que essa palavra nos ajude. Enviou a Tua palavra e os curou. Nos ajuda, Senhor, porque isso melhora a vida em todas as áreas. Não precisava ser crente para praticar isso. Tem muita gente lá fora que nunca entrou numa igreja evangélica, não tem o temor do Senhor, mas não pratica o Lashon Hará. Porque tem uma habilidade, uma sabedoria, sabe que quando alguém começa a falar do outro, as pessoas duvidam. E normalmente, quando se fala, quem está falando é que leva prejuízo. Porque as pessoas ficam pensando, será que quando eu estou ausente não fala de mim também? Então Deus nos ajuda nisso. Que nós possamos cometer apenas o Lashon Hatov sempre. A glorificação. É lógico que se tem um irmão em pecado, em erro, o Senhor nos abençoa para disciplinar, para chamar o irmão, a irmã, orientar. Mas isso é feito com sabedoria, sozinho, não precisa ninguém saber. Por isso Deus nos abençoa para que nessa área a gente cresça, e cresça muito em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a ceia. Quero convidar aqui o pastor Jairo, a pastora Solange, nosso diretor Rogério